Nós estamos aqui com o Dr. Ismael Alexandrino, deputado federal, vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Federal, e ele acabou de falar na FISWeek sobre marco regulatório e o impacto na questão da judicialização no Brasil, que está cada vez maior na saúde, prejudicando muito as empresas, né, doutor? E qual é a sua proposta? O que o senhor falou aqui hoje nesse evento? Olha, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, mais um ano na FISWeek, né, com o convite do Josier Vilar. E nós conversamos sobre a importância do marco regulatório, o que isso pode diminuir a judicialização na saúde. Quando a gente avalia o que é judicialização da saúde, mais do que simplesmente algo burocrático, é um grito de alguém que não teve acesso à saúde, né, e que teve que recorrer a esse dispositivo. Só que isso, de certa forma, pode desorganizar o sistema de saúde. Isso, de certa forma, passa as pessoas na frente. Então, quando você tem a proposta de um marco regulatório, em que deixa muito claro quais são as regras, as responsabilidades, as competências de cada ente federado, né, seja da União, dos estados, dos municípios e também do setor privado, fica mais fácil de tanto fazer a cobrança quanto planejar também. E uma coisa importante que antes de chegar à judicialização, a propositura de medidas administrativas, seja por uma Câmara de Conciliação, por uma Câmara Técnica que possa conversar e fazer a análise, né, de aquisição de um determinado medicamento, por exemplo, mas sobretudo no que tange incorporação de tecnologia, respeitar o que é técnico, o que é científico. O papel da Conitec é fundamental nesse aspecto e nós precisamos, sabemos que existem muitos lobbies, obviamente uma empresa que desenvolve, né, seja um dispositivo, seja um medicamento, ela quer colocar no mercado, não tem nada contra isso, mas isso precisa ter um critério técnico muito bem elaborado, né, com dados robustos e aí sim, uma vez incorporado, passar a utilizar. Mas acho que é um tema fundamental que traz sobriedade a essa discussão do atendimento universal do Sistema Único de Saúde, seja ele na sua esfera pública, no terceiro setor e também no privado. Sim, aqui, inclusive na abertura do evento, o presidente da Anvisa anunciou um conjunto de medidas justamente para agilizar o processo de aprovação de novos medicamentos, enfim. E isso, com certeza, vai ter uma demanda cada vez maior, né, chegando, e aí é preciso regular, né, doutor? Senão, como é que o SUS vai aguentar? Como é que os planos de saúde vão aguentar tanta despesa, né? Tanta despesa. Daí a importância do marco, deixar a regra clara, né? Qual é o passo a passo, de forma objetiva, de forma transparente, que a população possa, ao longo do tempo, fiscalizar, observar, tecer críticas também, né? Eu acho que quanto mais transparente quanto mais objetiva é a regra, mais tem a capacidade dos gestores agirem, né, dos agentes criadores e executores de política pública executarem as políticas públicas e do controle social, né, fazer o controle devido também. Encontrar uma forma de regulamentar isso, né, de regular essa demanda para não sufocar o setor, tanto público quanto privado, né, doutor? E trazer mais benefícios para a população. Sem dúvida, acho que o grande desafio do ponto de vista de sustentabilidade econômica e financeira para dar acesso universal, integral e com equidade para o nosso Sistema Único de Saúde, e quando eu falo Sistema Único de Saúde, eu gosto de deixar claro que eu não estou falando só da parte pública, estou falando do terceiro setor e também do privado, que está previsto na Lei 8080 como complementares, a medicina suplementar como complementares, né, a esse sistema. Então, é um grande desafio prover essa saúde para a população, uma população que está, felizmente, vivendo mais, né, mas obviamente isso se torna um desafio ainda maior, e aquele tripé de ser universal, integral e com equidade, isso é muito difícil. Há um desafio de prover um acesso com qualidade, resolutivo. Então, se nós não nos ajudarmos e nos apoiarmos em regras que sejam claras para todo mundo, que cada qual
consiga entender o seu papel, a sua obrigação, a sua responsabilidade, o sistema ele fica fragilizado. E nós temos, como pessoas públicas, como gestores, nós temos a obrigação de contribuir para que esse sistema fique de pé. Para as famílias que têm, por exemplo, crianças, familiares com doenças raras, que tem a questão dos medicamentos, precisam de medicamentos de alto custo, isso pode ter um impacto, doutor, porque é uma grande preocupação dessas pessoas, de que o meu filho não vai ter acesso a uma terapia gênica avançada. Em que momento, assim, como é que isso vai equilibrar, encontrar um equilíbrio nessa questão? É importante deixar claro que o marco regulatório ele não quer frear nenhuma incorporação tecnológica, sobretudo de medicamentos de alto custo e principalmente os que atuam no tratamento de doenças raras. Ele visa deixar claro, mas uma vez deixado claro, a incorporação desses medicamentos, desde que eles atendam às especificidades, eles estejam baseados em trabalhos científicos sérios, não vai deixar de ser incorporado. E o Ministério da Saúde tem feito algo pioneiro nessa área, que é o compartilhamento de risco. Né? Eu acho que isso também traz racionalidade, né? Esse compartilhamento de responsabilidade. A indústria traz uma inovação, né? O ente público incorpora isso, mas fala, olha, o risco está compartilhado. Sim. Não pode ser. Se a terapia não funcionar, justamente, a indústria farmacêutica também é responsabilizada. Né? Também é responsabilizada e esse aspecto financeiro acaba diminuindo o seu custo quando há esse compartilhamento de risco. Muito obrigada, doutor. E olha, com seu olhar sensível, como médico intensivista, né, como gestor da área de saúde, não só pública como privada, o senhor traz um olhar diferenciado para essa questão, né? Porque é diferente de outros parlamentares que muitas vezes falam sobre saúde, mas não tem essa vivência, né, doutor? É fundamental essa vivência atendendo pessoas como médico, né, traz mais empatia, traz humanidade para esse atendimento, e eu peço a Deus que nunca me tire essa humanidade, essa sensibilidade, onde quer que eu esteja, seja no parlamento, seja como executivo, né, eu atendendo as pessoas. Obrigado. Esse olhar humanitário é fundamental, doutor. Parabéns, sucesso no mandato. Obrigada.